bom dia, pessoal. Mais um dia abençoado, graças a Deus. Meu nome é Fernando, estou aqui em mais um vídeo do canal da Palavra do Dia, aqui onde a gente se encontra todos os sábados. No último sábado não teve palavra, a gente enfrentou aqui no Rio grandes ventos que, nossa, acabou com a internet, Wi-Fi, sinal de celular por uns 3 dias, luz, horrível. Não teve como gravar vídeo, então hoje é o primeiro vídeo do mês de agosto, um mês onde eu considero o melhor mês do ano, um mês que eu considero um mês de vitória, e eu profetizo que o seu agosto vai ser um mês maravilhoso, de bênçãos, vitórias e coisas grandes que você nem imagina que vai acontecer, em nome de Jesus. Eu falei sobre o tema de hoje durante a semana, por que é um mês especial, né? Eu vou explicar para vocês agora. Dia 5 de agosto foi aniversário do meu filho, Luan. No dia 5 de agosto de 2021 foi a data que marcou a minha história. Nesse dia, até em diante, ali nascia um novo Fernando. O nascimento do meu filho, ele colocou em xeque o meu amor por Deus, a minha fé e tudo o que eu acreditava. O nascimento do meu filho era o sonho da minha vida, formar uma família era o sonho da minha vida. E com o passar do tempo, com as coisas ruins vividas, com experiências ruins, com escolhas erradas, por muito tempo eu não tinha essa certeza que eu teria uma família. Depois que eu encontrei a Gabriele, a gente teve o nosso namoro, a gente namorou por muito tempo, e em 2021, no final de 2020, né, a gente soube da gravidez do Luan, e ali eu sabia que a promessa de Deus iria se cumprir na minha vida. E dali em diante eu sabia que eu tinha que tomar uma posição nova e tinha que buscar mais a Deus, porque eu tinha que ser um homem de Deus para minha família. Só que mesmo assim, as coisas aconteceram. O Luan, quando nasceu, ele nasceu muito bem. Era uma pandemia, era tempos difíceis, muito difícil. E graças a Deus o Luan nasceu bem, foi tudo certo. A gente chegou no tempo certinho, foi direto pro colo, a gente foi para casa. Nós vivemos ali dias maravilhosos, só que com o passar do tempo, a gente começou a se preocupar. Por quê? Já tinha passado mais ou menos um ano, alguns meses, e o Luan não andava, o Luan não tinha engatinhado, o Luan tinha uma dificuldade muito grande para sentar. Eu não sou muito apegado a marcos, né, certos de criança, eu não sabia, eu não tinha experiência, mas a minha esposa, ela tinha, e ela sabia, ela falava: Fernando, olha, tá atrasado, ele tinha que estar sentando, tinha que estar engatinhando, Fernando, ele tinha que estar andando. E aí começou a nossa busca para entender o que tinha acontecido, né? Eu, como sempre, com a fé ali, não, vai dar tudo bem, vai tudo certo. Minha esposa, com fé, mais racional, querendo, como uma pessoa consciente, saber o que tinha acontecido. Até que passou um tempo, de tantos médicos, tantos exames, veio o diagnóstico: paralisia cerebral. Foi nesse dia, quando o Luan tinha 2 anos aproximadamente, que tudo mudou. Ali, eu tinha que ter uma escolha. Ou eu permanecia com fé, ou eu desistia de tudo, da fé, de Deus. E muito difícil, foi muito difícil. Eu vivi tempos horríveis. Os pais atípicos, eles têm um período de luto, nós temos esse período de luto, principalmente no início. Mas ficamos assim péssimos. Eu particularmente sempre acreditei em Deus, né? Lia muito a Bíblia. Eu questionei muito a Deus, questionei muito aos céus. Eu briguei, eu lutei, eu falava com Deus: Deus, por que comigo? Por quê? Não dá para entender. Não dá para entender. E ali foi aonde a minha jornada verdadeira de fé começou.
Porque a fé, quando você permanece na fé, mas sempre com dúvidas, sempre desacreditando lá no fundo, a sua fé não vale de nada. Fé, você tem que acreditar de fato que tudo é possível e crer nisso como se isso fosse real na sua frente. E eu não estava nesse nível, foi uma época muito difícil. Mas passou o tempo, Deus, com toda a paciência do mundo, com todo o amor por mim, com todo o carinho que só Ele tem, Ele me colheu, Ele me resgatou, teve paciência. Eu iniciei ali uma caminhada diferente com Deus. Lembro de Jó, né, falando que eu só sabia de Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço porque eu vivo com Ele. Eu comecei a parar de ouvir falar de Deus e iniciei uma caminhada lado a lado com Ele. Então, eu separei o Salmo 118 e alguns versículos que vão embasar algumas coisas que eu estou falando aqui. E no Salmo 118, versículo 8 e 9 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Eu lembro até hoje, no dia do diagnóstico, a médica falando pra gente que o Luan, ou no parto, ou durante a gestação, faltou alguns segundos de oxigênio na parte direita do cérebro. Então a parte esquerda dele ficou paralisada. Não tinha nem chances de andar. Eu lembro até hoje da minha esposa perguntando: mas ele vai andar? E a médica desacreditou a gente, dizendo que era praticamente impossível do Luan andar. Eu não consigo descrever para você a sensação de ouvir o médico falando que meu filho não ia andar, que ele tinha paralisia cerebral. Eu fiquei num estado onde eu não me reconhecia, eu não reconhecia a Deus, a fé, a ninguém. Foi muito triste. De verdade, naquele dia eu morri. Não parece não, eu morri naquele dia. E graças a Deus eu ressuscitei com Deus depois, porque foi muito difícil. E com o passar do tempo, eu e a minha esposa, nós nos entregamos a Deus, buscando sem parar, sem cessar. Um dia na igreja, a pastora me entregou, o céu me entregou que o meu filho, ele ia andar. E com aquela migalha de fé que a gente tinha, a gente acreditou, a gente pegou aquilo, a gente foi para casa e a gente orou muito. Foram dias de luta, joelho no chão. E hoje o meu filho, ele não só anda, mas como ele corre, ele pula para a glória de Deus. Porque o meu Deus, o meu Jesus, ele tocou no meu filho. E o meu filho anda, corre, e pula muito. No Salmo 118, no versículo 21, diz: ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu louvo muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. As lutas, elas não acabaram. Surgiram novos desafios, até novos diagnósticos. Mas quem já passou uma vez pelo deserto, pela prova, não se esquece que o Deus lá de cima, o provedor, aquele que cura, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que tem o poder sobre tudo e todos, ele está do nosso lado. Então não existe novos diagnósticos que vão impedir o meu filho de falar, o meu filho de fazer qualquer outra coisa. Então eu louvo ao meu Deus. Esse vídeo é mais um vídeo de gratidão a Deus. Esse mês, para mim, como todos os outros, mas esse mês é especial porque eu lembro de tudo que eu passei. E no Salmo 118, 24 diz, né? Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Eu falo para você hoje, não escute palavras de maldição. Não escute pessoas que desacreditam a sua fé, que desmotivam você a correr atrás do seu milagre. Busque a Deus. Como diz aqui no versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos.
Da mesma forma que Deus trabalhou na vida do meu filho e o médico num dos melhores centros de reabilitação daqui da minha cidade me desacreditou do meu filho andar e hoje ele anda. Eu falo para você, nenhuma palavra contrária pode impedir do seu milagre chegar, da sua fé permanecer fiel. Permaneça fiel a Deus. Busque, ore. Porque o Deus que curava no Novo Testamento, que fazia milagres no Antigo Testamento, ainda é o Deus de hoje. Eu louvo ao meu Deus por isso, pelo mês de agosto. Eu profetizo que agosto seja um mês abençoado, que seja diferente. Eu estou falando isso desde julho nas minhas mensagens no WhatsApp. Agosto vai ser diferente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que seja bênção, que seja vitória. É o mês da vitória. Corra atrás, ore, que você não vai se arrepender. Um grande abraço, até a próxima.